Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um dos principais assuntos do momento na cidade. Vamos falar aqui no programa sobre o uso de aplicativos para o transporte de passageiros. Em debate, a partir de agora, o Uber na capital gaúcha. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o diretor de Relações Institucionais do Uber, Daniel Mangabeira, o vereador Cláudio Janta, também o vereador Nereu Dávila e o Luiz Nozari, que é o presidente do Sindicato dos Taxistas. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Aos nossos debatedores, obrigado pela presença. Começo com o Daniel Mangabeira, que é o representante do Uber aqui na nossa discussão, no nosso debate. Para atualizar, qual a situação de momento? O que se tem do Uber efetivamente nesse momento em Porto Alegre? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom, antes de mais nada, deixe-me cumprimentar a todos. Acho que para a Uber sempre é um momento muito positivo poder fazer parte desses debates, poder se posicionar concreta e formalmente, poder se colocar à disposição para esclarecer quaisquer tipos de mal-entendidos. Sobre Porto Alegre, a situação é que nós não estamos. Eu acho que, no geral, quando a gente fala de Uber, e talvez aqui esse debate seja uma oportunidade de a gente dar um passo atrás e tentar posicionar essa discussão aqui como algo mais amplo do que uma empresa só. Talvez aqui fale de possibilidades oferecidas através de tecnologia e falamos isso de transporte que pode, na base, eventualmente, ser um transporte compartilhado entre pessoas de uma comunidade determinada. Porto Alegre, como qualquer outro centro urbano brasileiro, é um centro que hoje passa por momentos, enfim, de constrangimento de mobilidade urbana que chegam a beirar o insuportável. Então temos hoje no Brasil os grandes centros urbanos de maneira absolutamente congestionada, de maneira absolutamente conturbada, e esses centros, quando atingem esse determinado momento, eles se tornam, de repente, uma possibilidade para que a gente analise e avente novas possibilidades, alternativas, que visem a solucionar esse problema mais amplo da sociedade. A Uber é uma dessas alternativas, é uma possibilidade. É um aplicativo que se fundamenta em tecnologia e encontra lastro em alternativas que nós não tínhamos tradicionalmente. Então, hoje, a Uber olha para Porto Alegre como mais um desses centros urbanos que poderia encontrar terreno fértil para provocar esse tipo de debate. Mas já tem conversas com motoristas, condutores, já está nesse patamar? Já existe um diálogo com os stakeholders, enfim, os usuários já pedem a presença da Uber em Porto Alegre, como em outras capitais há algum tempo. A Uber já iniciou diálogo e discussões com o poder público também. Mas, enfim, de concreto, em termos de formalização de qualquer tipo de atividade, ainda não há nada. Uma perspectiva de início de trabalho, por exemplo? A gente teve uma entrevista, aliás, uma entrevista muito produtiva, muito boa, do nosso gerente-geral, há algumas semanas aqui em Porto Alegre, e ele deu uma perspectiva de até o fim desse ano, a gente, de fato, tentar implementar alguma coisa concreta. E a gente tenta seguir nessa linha. Perfeito. Presidente do Sindicato dos Taxistas, senhor Luiz Nozari, também muito obrigado pela presença aqui no programa. Pergunto ao senhor posição do sindicato e se há alguma forma de diálogo com essa nova tecnologia que vem se aproximando aqui da capital gaúcha. Nós dialogamos com novas tecnologias desde que eu comecei a trabalhar na praça, em 1978, porque em 1980 começou as radiotáxis, a teletaxi, e mais recentemente entrou os aplicativos. Mas antes eu quero saudar o senhor Daniel Mangabeira, porque pela primeira vez eu vejo alguém de carne e osso do Uber. Nós só tínhamos esse contato via computador. E o que me chamou a atenção não é o fato de nós sermos avessos ou não a novas tecnologias, porque na verdade nós queremos novas tecnologias. O que me chamou a atenção foi a forma com que o Uber aparentemente tentou ingressar em Porto Alegre, porque em Porto Alegre tem lei, tem norma, nós temos veículos padronizados, nós temos tarifas estabelecidas pelo poder público, nós transportamos todas as pessoas, até aquelas que não têm conta em banco, que não têm cartão de crédito, que não têm smartphone, nós não discriminamos e nós até socorremos pessoas nas ruas também, porque as pessoas sabem o que é um táxi. Mas me surpreendeu agora a posição dele, até de um passo atrás, e que me parece então que eles estão de fato buscando diálogo e fazendo aquilo que nós taxistas fizemos há pouco tempo nessa Câmara, respeitando os vereadores que aqui estão, respeitando a soberania dessa casa, votando uma nova lei do táxi e nos submetendo a todas as normas que este poder nos impôs. Então, Porto Alegre tem lei para que se faça transporte remunerado de passageiro. Carona paga, meus senhores,
é um atentado ao vernáculo. Carona paga não existe. Ou é carona ou é paga. E se a pessoa quiser fazer transporte remunerado de passageiros em Porto Alegre usando veículos, principalmente automóveis, tem que submeter as regras que nós nos submetemos. Há possibilidade de agregar muito do que o Uber colocou no site, que eu tenho acompanhado pelo site, muitos itens que o Uber colocou ali, eu gostaria de colocar na nossa categoria. Nós temos sim que melhorar. Eu já disse e vou dizer de novo que nós vamos manter o que está bom e vamos melhorar o que é preciso. Como disse um cidadão aqui quando foi candidato a vereador. Agora, nós não podemos admitir que qualquer pessoa de qualquer lugar chegue em Porto Alegre e diga que vai fazer transporte sem antes passar pelo poder público, desrespeitando as autoridades, desrespeitando os vereadores, porque a lei ela deve ser cumprida por todos. Mas se a sociedade achar que tem que haver uma desregulamentação do transporte e que isso é bom para todos, nós também vamos aderir, vamos desregulamentar, não vamos mais pagar taxa nenhuma para IPTC, não vou colocar taxímetro, não vou fazer vistoria, não vou fazer carteirão e vou cobrar o que eu quiser e transportar quem eu quiser. Então, nós estamos num período de transição, estamos abertos ao diálogo, reconhecemos que temos que melhorar. As 200 mil pessoas que nós transportamos a cada 24 horas em Porto Alegre estão satisfeitas, tem 8 que reclamam. Mesmo assim, nós sabemos que a forma de reclamar, ela não é tão ágil quanto a do Uber. Então, nós temos que ver o que eles têm de bom, agregar no nosso trabalho, e se eles quiserem trabalhar, e o poder público destinar que eles trabalhem como a 99, como a ISO de táxi, com os táxis legalizados e regulares, não tem problema. Mas se não tiver mais que ter regulamentação, então nós vamos enfrentar essa nova situação e não haverá lei para ninguém. Ou a lei é para todos ou não é para ninguém. Ok. Vereador Nereu Dávila, seja também muito bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. O senhor acha que tem espaço para esses serviços que estão se chegando aqui na capital gaúcha e mantendo o funcionamento também dos táxis, enfim, como colocou aqui o presidente Luiz Nazário? Há espaço para todo mundo aí, vereador? Bom, em primeiro lugar, minha satisfação de participar desse debate com ilustres debatedores e pessoas que conhecem bastante o tema que se está em discussão. E saúdo também a TV Câmara, porque a gente está lendo os jornais e vê opiniões e não aprofundamos a questão que é muito importante para a cidade. Eu, desde logo, me posiciono francamente favorável a novas tecnologias e, principalmente, eu falo para a população, o direito que nós temos como cidadãos de optar por isto, por aquilo, ao nosso alvedrio. É um direito. Agora, evidentemente, que eu noto que, como bem disse o presidente do Sindicato dos Taxistas, Porto Alegre não é uma cidade sem lei, sem regras, pelo contrário. E tem uma IPTC organizada, competente, atuante. Agora mesmo aí, crimes que ocorreram, se a IPTC esteve lá, a questão do botão do pânico, que no caso de um crime não foi usado. Então, essas tecnologias que a IPTC adotou são muito boas para a cidade de Porto Alegre. Porto Alegre está realmente, não é ainda um caos como São Paulo, mas o caos de São Paulo também é pelas circunstâncias de milhares de automóveis e de ruas completamente tomadas. Aqui, apesar de existir opções de placas, tais dias proibidos, usa tais finais de placas. E apesar disso, apesar de lá ter, e aqui não tem, eles podem usar as linhas dos ônibus para andar mais rápido, que aqui ainda não foi necessário. Apesar de tudo isso, há uma situação. Agora, eu me posiciono favorável, inclusive concordo com o presidente dos taxistas nesse sentido, pela regulamentação. Não pode ser assim, chegar e querer e isso e aquilo. Não. Temos que nos adaptar às leis. Fiquei feliz esse fim de semana que eu li nos jornais que o senador Lazier, do meu partido, do PDT, foi eleito num pleito memorável. O Lazier está apresentando a regulamentação nacional da questão do Uber. Né? Discordei do vereador Cláudio Janta, que está tentando com o projeto proibir. Não, eu acho que nós temos que regulamentar, temos que
condicionar, temos que... Agora, proibir uma opção que é minha como cidadão e pago imposto para isso, aí eu sou contrário, mas respeito o posicionamento. Vou contar um caso. Eu estava no Rio de Janeiro outro dia, e parando num hotel na Virassoto, que se sabe que é ali depois de Copacabana, no bairro Ipanema. A Virassoto. E fui a uma reunião do PDT que era no centro da cidade. Mas, para ir para o aeroporto, o táxi, eu pesquisei, saía em torno de R$70 daquele local da Zona Sul para o aeroporto. Só que no hotel havia um carro super moderno, sem cheiro de cigarro dentro, que eu tenho um verdadeiro pavor, né, que a gente entra num táxi com desrespeito de sentir aquele odor insuportável. E enfim, só que ele cobrava R$100. E eu quis pagar os R$100 e ir num carro melhor. Opção minha, como de qualquer cidadão. Então eu acho que, mas sempre respeitando leis e principalmente aqueles que têm exigências que são cumpridas, os outros, quem quiser se estabelecer, que se estabeleça, mas também sob o império da lei. Ok, obrigado, vereador. Vereador Cláudio Janta, vereador Nereu Dávila aqui já passou a bola aí para o senhor, né? Tem um projeto aí que está tramitando, né? Que está em tramitação na casa, que tem essa questão aí, né? Que trata sobre os aplicativos, né? Para o transporte de passageiros. O senhor contrário à posição, evidentemente, né, vereador? Não, o projeto ele é bem simples. Uhum. Né? O representante do Uber aí, o Daniel, ele passou uma ilusão, né? Que é tipo assim, o Uber é o carona legal. Né? Então parece que as pessoas se juntam e pegam uma carona. Né? Uma carona legal. O projeto ele é bem claro, ele proíbe o transporte remunerado. Remunerado. É simples. Né? Ele proíbe a sacanagem. Isso quer dizer, o vereador Nereu disse, não, eu quero pegar um carro. Simplesmente, então, o que disse o Nazário, libera as pessoas. Me libera para mim botar uma Kombi na frente de uma escola. Aí as crianças vão escolher se querem andar no meu carro, né, uma caminhonete com ar-condicionado, que leva 5 ou 6 crianças, vão chegar mais rápido em casa, ou se anda na van. Libera eu para botar um carro em qualquer lugar, para fazer o transporte. O exemplo que eu dou, mora na mesma zona, o vereador Mauro Pinheiro, o vereador Mário Manfro e a Rita Ferronato. Daqui a pouco nós podemos vir num caminhonetão, né, discutindo os projetos, né, libera o transporte em Porto Alegre. Agora, tu não pode ter uma categoria que é obrigada a comprar um carro. Hoje não, há uma semana eu estou vendo os carros de Porto Alegre. O menor táxi que existe em Porto Alegre, tá, é o Corsa. Todos os carros de Porto Alegre já existem os carrões que o vereador Nereu disse que pegou, já existem os carrões. Toda categoria, toda a sociedade, existem os bons e os ruins. Os próprios taxistas já estão identificando os ruins, né? Cabe à IPTC punir os ruins. Um passageiro liga para a IPTC denunciando o ruim, a IPTC quer que o passageiro vá lá e faça uma cariação. Mas se já existe o prefixo, existe o nome do ruim, por que não faz isso? Agora, tem 2 aplicativos já instalados em Porto Alegre que dá essa opção que o vereador Nereu disse. A pessoa liga para os 2 aplicativos e pede um táxi. Agora nós vamos liberar a sacanagem, então vamos liberar a sacanagem em tudo. Vamos liberar a sacanagem em tudo. Vamos liberar para mim lá comprar um transmissor de rádio e abrir uma rádio em Porto Alegre. Vamos liberar para mim comprar um transmissor de TV e abrir uma TV em Porto Alegre. Vamos liberar para mim botar uma loja onde eu quiser. Que se não tiver o controle da empresa pública de transporte e circulação, é sacanagem. Nós temos uma empresa pública de transporte e circulação que trouxe para essa casa leis que regulamentam o transporte individual de passageiro. Esse transportador de passageiro, ele é obrigado mensalmente a pagar uma taxa para ter esse aparelho que o vereador Nereu disse que tem, que é o GPS, que dá o controle para a empresa pública de toda a frota de táxis em Porto Alegre, aonde os táxis estão, onde os táxis não estão, que tem 2 botões de pânico dentro do carro. Né? Esse taxista em Porto Alegre é obrigado a comprar um carro, seja ele preto, cinza, vermelho, amarelo, cor-de-rosa, a cor que for, ele é obrigado a pintar esse carro de laranja. É obrigado a pintar esse carro de laranja, tem uma faixa com o prefixo do carro e o ponto do carro. Né? Então, quer dizer, se nós vamos liberar para esse carro ser a cor que ele vai ser mais atrativo.
Tem um carro cinza, um carro preto com vidro fumê, nós vamos liberar para ter o vidro fumê, ele é mais atrativo. Nós vamos liberar para ele ter acessórios dentro do carro, ele é mais atrativo. Nós vamos liberar para ele não estar andando com um negócio em cima do carro, ele é mais atrativo. Tudo se torna mais atrativo. Então as condições têm que ser iguais para todos. Para todos. Isso que nós estamos pedindo, que as condições do taxista com os aplicativos sejam iguais. Somente isso. Pode vir Uber, pode vir Loft, pode vir Soft, pode vir o que vier, mas as condições sejam iguais. Ok. Daniel Mangabeira, representante do Uber, diretor de Relações Institucionais. Acho que tem uma questão central aqui que se colocou na manifestação de todos os nossos convidados que diz respeito à legislação. Como é que o aplicativo, a empresa, trata dessa questão e tendo em vista até essa perspectiva de vocês, como tu colocaste no início do programa, de entrar em funcionamento até o final do ano aí. Como lidar com essa questão? Porque uma coisa é lei, né? Outra, enfim, estaria à margem da lei. Como é que vocês lidam com essa questão? Essa pergunta é imensamente pertinente porque me permite comentar em algum dos pontos que foram levantados e até me permite já aqui, na TV Câmara, equacionar alguns conceitos que incutiram a Uber e que não fazem parte do nosso discurso. A Uber não é carona paga, nunca se definiu como carona paga. Há um conceito que se construiu, mas nós somos uma empresa de tecnologia que intermedia uma modalidade de transporte que é prevista por lei. Eu entro nesse ponto que você mencionou. E eu faço eco a todos aqui. Eu acho que, na verdade, a preocupação da Uber com respeito ao diploma legal é tanto que a gente só entrou no Brasil, e isso aconteceu ano passado, em junho de 2014, em junho e julho de 2014, depois de fazer uma análise muito criteriosa a respeito de qual era o arcabouço normativo que permitia esse tipo de transporte no país. Existe uma diretriz muito clara, quando a gente fala de questões de trânsito e transporte, diretrizes para o funcionamento dessas modalidades são a prerrogativa da União. Nós temos uma lei federal, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa eu ver se eu lembro, acho que é a Lei 12.587 de 2012, que estabelece 4 categorias possíveis de transporte. Dessas 4 categorias, 2 são de transporte individual, uma pública e a outra privada. Ou seja, estamos necessariamente falando de 2 categorias distintas. Por ser distintas, são tratadas de forma desigual. Uma delas, que é o transporte público individual, que é a categoria do táxi, e aí não sou eu que estou interpretando, existe uma outra lei, essa anterior, de 2011, que regulamenta a profissão do taxista, que no seu artigo 1º define como sendo prerrogativa do táxi o transporte público individual. Assim, isso é uma categoria que está definida, regulamentada, sua profissão balizada, e você tem uma outra categoria perfeitamente possível, só que ausente de regulamentação. O que a gente discute, essa mesma lei, ela estabelece como sendo de competência dos municípios a disciplina, a organização e a fiscalização de cada uma dessas modalidades de transporte na sua localidade. Que, afinal de contas, como foi bem colocado aqui, compete ao município de Porto Alegre dizer se, por exemplo, nos táxis ou no transporte público individual eu quero ter um botão do pânico ou não. Isso não é uma diretriz federal para todo e qualquer tipo de transporte urbano. Mas, no fim das contas, a gente não pode aqui tentar entender ou compreender uma novidade, que, aliás, por ser novidade, é exatamente por isso que não tem regulamentação, como sendo algo que não pode existir. Na verdade, o exercício que a gente poderia fazer, e eu fico muito contente de participar desse debate, porque a mim me parece que o ponto do discurso aqui está muito mais avançado. A gente aqui está muito mais falando em questão de como é que a gente regulamenta isso, e, aliás, isso é outro conceito abraçado e advogado pela Uber. A gente acredita que regulamentação não só é importante, mas necessária. Então, o discurso ele deve se balizar nesses termos. Assim, que tipo de regulamentação a gente adota nas municipalidades para um modal de transporte urbano perfeitamente legal? É nesse tipo de discussão que a Uber tem se engajado. A interpretação de vocês... O que o Daniel está falando, as 2 categorias, ela é bem clara. Pois é, isso que eu ia questionar. Isso que eu ia questionar. As 2 categorias são bem assim, claras, bem claras. Isso que eu queria questionar. Na interpretação de vocês, Daniel, essa lei federal dá essa possibilidade de vocês atuarem no... Perfeitamente. A lei federal, ela introduz na norma nacional, na norma brasileira, 4 modalidades de transporte, duas privadas. Né? Uma sendo pública e a outra, 2 sendo individuais. Uma sendo pública e a outra sendo privada. Privado, bem então, assim, claro. O conceito... Qual é o privado, Daniel?
O privado, por exemplo, é um motorista esse conceito. particular. Não, é um motorista particular. Está falando com um sindicalista. É um motorista particular. É um motorista particular. É um motorista particular. Deixa só motorista particular. Daniel, encerrar a participação dele, que a gente já passa aqui para poder concluir o raciocínio. A gente está partindo de uma premissa que eu não estou interpretando a norma, eu estou lendo a norma. Na norma não há definição do que é transporte individual privado, diferentemente do público privado. Né? Há a especificidade do que é o transporte público individual. É o táxi. Do transporte individual privado, não há nenhum tipo de definição. O senhor fala, com razão, é o transporte particular, é o motorista particular? Sim, é. Mas nada impede que uma interpretação vá muito mais além e perceba assim, o nosso contexto urbano é diferente e há uma permissão para um serviço diferente do que é o serviço do táxi. Se há uma permissão, vereador, a nossa interpretação é que essa permissão, e de novo, a gente está falando aqui de um fato social. A Uber, por exemplo, ela trabalha como um centralizador. A tecnologia centraliza ou intermedia uma relação existente. A Uber não está reinventando a roda. Nas cidades existe uma modalidade do transporte executivo, como o vereador bem pontuou, que aconteceu em Ipanema, que ele pegou um táxi, ou pegou um carro na porta de um hotel. Ou seja, esse carro está lá independentemente de ter um aplicativo intermediando essa relação ou não. O que acontece é que, porque a gente tem facilidade de tecnologia à nossa disposição, a gente tem esse mercado funcionando de forma mais dinâmica. E essa centralização, ela sendo disponibilizada para todo e qualquer indivíduo, não somente eu que estou hospedado num hotel. Ok, perfeito. Acho que tem a questão aqui, para passar aqui para o vereador Jean, também para o Luiz Manzari aqui. Vocês também têm essa mesma interpretação aí de que, enfim... Claro que não, né? Presidente. A mesma interpretação de quem dele? Isso. Não, a lei que ele citou ali, ele citou de uma forma conveniente para o interesse dele. Ocorre que, como eles dizem no site, every only private driver, motorista particular para todos, não pode existir, porque motorista particular tem que ter carteira assinada e tem que estar ligado a alguém. Agora, se ele é um motorista particular para todos e presta um serviço para todos, então ele tem que ter um carro com placa vermelha, que não é o caso deles, e tem que submeter às regras do município. Voltamos ao primeiro ponto. É evidente que se essa Câmara de Vereadores e a sociedade em geral que está nos jornais dizendo que quer o Uber, que acha que é uma maravilha o Uber, e agora os taxistas parece que não prestam mais um serviço de qualidade, porque o Uber não existe por enquanto. O Uber é como aquele candidato com índice zero de rejeição. Ele nunca foi nada. Quando ele começar a trabalhar, nós veremos que não será tão bom assim. Mesmo assim, se eles quiserem prestar o serviço nesta modalidade, usando esta forma da lei, mesmo assim eles têm que passar pelo crivo do Legislativo e têm que se adequar. Se acontecer isso e a sociedade, por meio dos seus representantes, legitimamente eleitos, disserem que sim, que agora nós podemos fazer transporte individual ou privado com qualquer tipo de carro, nós vamos definir a tarifa, nós vamos definir quem pega e quem não pega, ok, então aí a lei será aplicada para todos. É evidente que no outro dia eu vou dizer para o meu colega taxista, não te submeta mais a nenhuma dessa lei, tu vai seguir a mesma lei deles e tu vai trabalhar com toda a liberdade, porque eles têm muitos pontos positivos. Nós saímos do jogo da IPTC, do Inmetro, perder 40% do carro quando eu lixo a pintura original e boto o laranja, e todos os problemas que nós enfrentamos, porque nós estamos sendo vistos, nós socorremos as pessoas. Agora, esta brecha da lei, que ele alega que existe porque é conveniente para ele, nós pensamos exatamente o contrário. É muito claro, transporte individual de passageiro em Porto Alegre só pode ser feito por veículo padronizado, por motorista cadastrado e seguindo todas as regras estabelecidas em lei. É isto, ponto final. Se não for assim, ninguém seguirá. Perfeito. Acho que a gente, para terminar a rodada aqui, passaria para o vereador Nereu, em seguida para o vereador Janto, só que a gente está estourando aqui para ir para o intervalo, para não apertar aqui, para a gente ter um debate, um diálogo mais amplo e dar tempo suficiente para que os dois parlamentares aqui possam discorrer sobre o tema. Nós vamos fazer o intervalo, com a concordância dos senhores aí, para a gente fazer o intervalo e voltamos em seguida com mais tempo à disposição aqui dos nossos debatedores. Estamos falando sobre os aplicativos para o transporte aqui na capital gaúcha. Voltamos em seguida, fiquem. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC
também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando aqui no programa sobre o uso de aplicativos para o transporte de passageiros na capital gaúcha. No bloco anterior a gente encerrou o bloco falando sobre, mais especificamente, sobre a questão de legislação que rege esse tipo de serviço. Volto aqui com o vereador Nereu Dávila, pegando até o gancho do bloco anterior, se o senhor quiser recuperar alguma coisa também do que a gente falou anteriormente, mas colocando de uma questão de que é necessário, a gente está num debate ainda inicial, embrionário, aí daqui a pouco dessa questão. Tem essa questão da regulamentação e tem esse processo de transição para esse serviço também, né, vereador? Novamente eu me congratulo com a TV Câmara, porque é necessário que nós mesmos nos convençamos, né, das situações. Não podemos, ninguém, evidentemente, toleraria que ninguém aqui venha impor qualquer coisa ao arrepio da lei ou em prejuízo de um serviço, não é que, embora quase 5 mil táxis Porto Alegre, ele é satisfatório. Claro, exceções existem, mas isso é da lei da vida, ninguém vive sem exceção. Mas a regra é essa, existe um serviço competente de táxi, existe um IPTC competente, prestativa, e que procura auxiliar e as lacunas que porventura surjam na prestação de serviço. Mas eu queria dizer então que a população necessita aos poucos ir amadurecendo exatamente essa inovação, né, que traz novidades e que devemos com elas conviver e a elas adaptar as regras legais para a cidade de Porto Alegre. Então eu trago aqui opiniões da mídia, né, que vem sendo, não radicalizando, naturalmente, mas aceitando. Aqui o Jornal do Comércio diz, em 11 de novembro, Uber, ou quando a nova tecnologia assusta demais. Então, vamos ver por que assusta. A Zero Hora fez um editorial aonde não concorda com o vereador Janta, cita aqui o vereador Janta e discorda dele e do sindicato taxista pela radicalização, né, de querer proibir algo que mais dia, menos dia, as novidades acabam prevalecendo. Nós não somos, nós não vivemos num país, aqui o país do Rio Grande, nós vivemos no Brasil junto com inovações aceitas por outras capitais. E ontem eu fiquei contente porque um rapaz jovem, o Luciano Potter, que tem um programa de grande audiência na Rádio Gaúcha de manhã e escreve aos domingos, e ele diz aqui, por que gosto do Uber? Tá? E ele diz uma frase aqui que resume o que eu penso. Uber versus táxis. Quando mais opções, melhor para o consumidor. Bom, é a opinião dele, né? Então, como ele é jovem, é moderno, tem grande audiência também em faixas da população, eu trago para dizer que não é somente opiniões isoladas aqui. E eu vou dizer mais, a Câmara aqui tá com o vereador Janta. Eu sou experiente, estou nessa função há mais de 30 anos e já senti essa vocação. Okay, para concluir. Por isso que eu acho que essa discussão é boa, quanto mais discussões houverem melhor, e nós devemos aprofundar a situação. Porque eu não estou pensando em mim, ou na minha posição, estou pensando que a população também tem o direito de opção. Ok. Vereador Cláudio Janta, ali... Bom, primeiro eu quero esclarecer que é o seguinte, eu não sou um dinossauro, eu não estou contra tecnologia nenhuma. Né? O vereador Nereu e a imprensa aí, né? Esse jornalista é o mesmo que falou mal dos DAO, que falou mal dos gordos, né? Que eu me incluo, né?
Então, ele falar mal de mim não me surpreende. Eu não estou contra a tecnologia. Eu sou um ficcionado pela Sky, pela Netflix, né, por tecnologia. Tá antenado. Agora, o que não me permite é que seguinte, que tem sites, vereador Nereu, que utilizam as lojas. Né? Eu só entro no site lá, não vou fazer propaganda, que nem eu disse na tribuna, né? Fazer propaganda do Uber. Eu não tenho um aplicativo que eu vou fazer propaganda aqui, né? Mas agora estou tratando do Uber. Mas tem sites que o senhor entra ali, o senhor compra refeições que estão a R$100, o senhor compra por 30. Do mesmo restaurante. O cara não abriu o restaurante, ele usa o restaurante. É que nem os dois aplicativos, o 99 e o Waze. Eles usam os táxis de Porto Alegre. Isso levou a melhorar a frota de táxis de Porto Alegre. Hoje nós temos carros iguais ao que o Uber usa em Porto Alegre. O que eu volto a dizer, só que não são preto, só que não são cinza e não tem vidro fumê, porque a IPTC não permite. O meu projeto só diz o seguinte, ele proíbe o aplicativo renumerado. Se o cara quiser pegar o seu carro, né, se eu quiser pegar a minha caminhonete, a sua caminhonete, que nós temos as caminhonetes, e eu quiser fazer uma carona legal com os vereadores que moram lá perto de casa, que eu já citei aqui, eu posso fazer. Agora eu não posso cobrar. O carro que o senhor pegou no aeroporto, no hotel, ele tem placa vermelha. O carro que atende nos hotéis, ele tem placa vermelha, que por trás dele tem o que o Daniel falou, o motorista particular. Isso é permitido pela lei. É o taxista e o motorista particular. Ele não tem uma placa amarela. Ele não permite que eu faça isso. Se a IPTC me pegar transportando pessoas, a IPTC recolhe o meu carro, me multa e sai na imprensa. O vereador Cláudio Janta faz transporte regular de vereadores. Eu não sou contra a tecnologia. Eu quero que o Uber entenda, eu quero que a Waze entenda, que as pessoas que estão assistindo entendam. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra a sacanagem. Eu acho uma sacanagem o cara juntar o dinheirinho dele, ir lá comprar um táxi, comprar uma placa, pintar o táxi, se sujeitar às exigências da IPTC. Mas aí é contra a concorrência, né? Aí não sou contra a concorrência, vereador. Eu não sou contra a concorrência. Eu sou do comércio, o senhor sabe que eu sou oriundo do setor do comércio, que a concorrência existe e ela é grande. O cara abre uma lojinha, vem do lado, e eu participo disso. O cara abre um mercadinho na Bento, vem um Carrefour e abre um mercado imenso. Aí o cara vende a costela a R$ 5,90, o Carrefour vende a costela a 4. Então lá os dois nem por isso proibimos o super. Nem né? por isso proibimos o hipermercado. E nós discutimos muito isso aqui na Câmara quando eu estava no sindicato. O senhor estava aqui, o senhor foi muito parceiro nosso. Não é? Nós discutimos muito isso, a possibilidade até dos hipermercados só se abrir fora da cidade. É verdade. Mas agora o que nós temos que permitir é que esse cidadão que vai lá, compra o carro preto, cinza, como já falei aqui, tem que lixar esse carro, tem que pintar esse carro de vermelho, tem as condições iguais. É só isso que nós estamos pedindo. Só isso, as condições iguais. De usar a plataforma do Uber, que cadastre seu caso, que nem os outros, as duas plataformas cadastraram, né? Que tem as condições iguais. Iguais. De ter a placa amarela, que nem o Uber vai ter. Iguais. Aqui não tem a carga que a IPTC lhe dá. A IPTC hoje dá uma carga altíssima para o taxista. Um táxi no aeroporto, para a senhora e para o senhor que estão nos assistindo, ele custa R$100 mil ao ano, um táxi no aeroporto. R$100 mil ao ano. É taxa para infraero, é taxa para isso, é taxa para aquilo. Aí eu pego o meu carro particular, cadastro no Uber, é isso? E faço a corrida no aeroporto. O que eu pago? É isso que nós estamos falando. 25% Uber. É isso que nós estamos discutindo. E acabou. E acabou. E acabou. O senhor entendeu, vereador? É por isso que o senhor, pela sua experiência, o senhor disse que tem eco esse projeto aqui na casa. Que nós queremos que o Uber vá discutir com a IPTC. Nós não queremos proibir. Nós queremos que o Uber vá lá discutir com a IPTC. De igual para igual, que nem os taxistas de Porto Alegre vão discutir com a IPTC de igual para igual. São obrigados a ir lá discutir com a IPTC. Isso aí nós estamos juntos. Qualquer coisa que o taxista faz em Porto Alegre, se ele quiser, só para o Uber entender, se o taxista quiser botar uma TV no táxi, ele tem que ir lá pedir permissão para a IPTC. Um adesivo. Ele tem que ir lá pedir permissão para a IPTC. Não pode. Ok. Daniel Mangabeira, como funcionaria na prática esse serviço dentro do projeto de vocês, em termos de, enfim, veículos, quantos veículos, valores? E também encaminho essa pergunta aqui no final da proposição do vereador Cláudio Janta. Vocês
considera que essa seja uma concorrência desigual, por exemplo, entrar nesse mercado? Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só comentar o que o vereador falou, que eu acho que isso é extremamente importante. 2 pontos, vereador. Em nenhum momento a gente considera, nem posiciona quem quer que seja aqui como um dinossauro ou como avesso à tecnologia. Muito pelo contrário, a gente acredita que isso aqui são interpretações de uma norma mais ampla. A gente levanta uma tese, a gente defende uma tese, a gente respeita a tese contrária, e a gente acredita que a gente só chega numa síntese se a gente enfrentar as teses contrárias. E o outro comentário é que a gente também é muito contra a sacanagem. Sabe? A gente é muito contra a sacanagem, sobretudo, e eu falo muito mais de contexto de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, que é onde a gente opera, do que Porto Alegre, mas a gente é muito contra a sacanagem, por exemplo, no sistema de táxi, eu não sei como funciona aqui, mas lá há um contingente muito grande de indivíduos que eles, por exemplo, não podem comprar a sua placa, ou sua autonomia, ou seu alvará. Eles têm que partir de uma diária escorchante por dia. Tem gente que paga até R$200 por dia para poder trabalhar, no fim das contas. E esses indivíduos acabam trabalhando 14, 15 horas por dia para levar um rendimento de R$300, R$400 para casa diariamente. O cadastrado do Uber pode botar até 3 ou 4 motoristas no carro, né? Em algumas cidades, sim. Em algumas localidades, sim. Mas, no fim das contas, essa é uma sacanagem. Outra sacanagem que eu acho que a gente é terminantemente contra é a sacanagem com o usuário, com a cidade. Que, no fim das contas, a gente está falando aqui de possibilidades de direitos de escolha, né? E, de novo, a gente não está falando de uma escolha ao arbítrio da lei. Você está falando de uma prestação de serviço que é plenamente possível de um ponto de vista legal. Se o indivíduo ele pode ali escolher, por exemplo, pegar um carro, um veículo de luxo na porta de um hotel, e aí eu permito fazer uma contraparte ao que o vereador falou, porque em Rio e São Paulo em particular, muitos desses indivíduos que trabalham em porta de hotel, eles também trabalham conosco. E não necessariamente, a grande maioria deles, inclusive, eles trabalham com placa cinza em porta de hotel. Então, no fim das contas, o que a gente faz é centralizar esse tipo de serviço para aquele indivíduo na ponta que ele quer pagar por um serviço mais caro, por um serviço mais confortável e por um serviço que ele repute mais seguro. Então, no fim das contas, eu acho assim que no bolo a gente está completamente alinhado, porque eu acho que se o posicionamento é contra a sacanagem, eu acho que é contra a sacanagem total, completa, e assim, visando sempre o bem da comunidade e o bem da cidade, onde, de repente, esses modais de transporte podem coexistir. Eu acho que esse é um outro ponto que eu gostaria de deixar claro. Uber não é contra o táxi, em nenhum lugar. Uber não entra para dizimar a categoria de táxi. A gente acredita piamente que são 2 categorias que são tão diferentes que podem coexistir. O táxi cumpre uma necessidade, o táxi tem algumas prerrogativas, o táxi tem algumas obrigações. Carros cadastrados na Uber também, tem esse encontro de ônus e bônus. E no fim das contas eu acho que a discussão, olhando para frente, ela poderia se dar em bases muito mais no sentido de vamos tentar nivelar essa prestação de serviço por cima, para o bem do consumidor. Se há critérios, no fim das contas, que são questionados por todos, eu acho que a percepção é essa aqui, de lixar o carro e pintar de laranja, por que a discussão não deve se dar no sentido de, olha, se esses critérios não mais se aplicam ao nosso contexto urbano corrente, vamos revê-los, vamos revitalizar, vamos atualizá-los. E de repente a gente coloca a discussão por cima e todo mundo presta um serviço de maior qualidade para o bem do indivíduo na ponta, para o bem do consumidor, para o bem do cidadão. Okay. Só para finalizar, desculpa, não respondi a sua pergunta. Só para finalizar, o que estaria disponível para a população em termos de números de veículos? Você já tem isso ou enfim? Já estão... Não, eu acho que, como eu disse, isso está tudo em estudo, em discussão. A gente analisa Porto Alegre como a gente analisa outras capitais do Brasil. E, enfim, isso é muito mais um encontro de oferta e demanda, que é como funciona o aplicativo. É muito mais uma percepção de que demanda esse centro urbano teria para a gente poder tentar fazer um equacionamento da oferta. Ok. Vocês não têm esse estudo, então? Hein? A gente está fazendo. Presidente Luiz Nossário, o senhor comentava aqui também que no intervalo a gente também tem um programa à parte aqui também, né? No momento da água ali. Fica mais à vontade, não fica cuidando do tempo, né? Mas alguns pontos do Uber, eu já manifestei que nós devemos pontos de convergência, manter o que está bom e mudar o que é preciso. Alguns pontos do Uber são extremamente positivos. Por exemplo, a reclamação rápida. Hoje, quando nós temos 8 reclamações por dia, ou seja, a cada 24 horas, mas são 200 mil pessoas transportadas. Eu acho que 8 reclamações é 0,0 alguma coisa, muito pouco. Só que tem muitas pessoas que gostariam de reclamar e não oficializam a reclamação. Reclamam na rede social, reclamam para os amigos, reclamam no ponto, enfim, não tem efetividade nenhuma. Eles não. Na hora, o cidadão já bota ali a nota, que é a reclamação. Se tiver a reclamação, já bota. Eles têm mais agilidade nisso. Isso aí a IPTC pode fazer. Não faz porque não quer, porque ela tem todo o aparato para fazer isso.
nós podemos comparar com o Uber. Os carros deles é de 2008, é veículo 4 portas com ar-condicionado. Os que eles não admitem, nós também não admitimos. Corsinha, Uno 1000 não pode entrar na praça. A nossa idade média é 3 anos. O problema é que nós, em Porto Alegre, temos que pintar de vermelho e berga, porque a lei determinou. Então nós temos algumas pessoas que não querem andar no táxi, querem andar nesse tipo de veículo. Então esse nicho de mercado é que a Câmara tem que se apropriar para ver qual é a possibilidade legal de fazer isso, que eu não quero que Porto Alegre seja São Paulo e Rio. Em São Paulo e Rio tem táxi clandestino à vontade. Em São Paulo e Rio tem transporte clandestino de tudo que é jeito. Nós não queremos para Porto Alegre. Porto Alegre tem um veículo padronizado, só tem veículo branco no aeroporto e a tarifa é a mesma. Qualquer pessoa em Porto Alegre sabe onde está o táxi. Mas de o longe viaduto ela vê. no aeroporto era mais caro. Era mais caro, eles pediram para reduzir desde 2006, Isso. porque tinha a concorrência. Então, o branco é o mesmo preço. Ocorre que nós estamos numa constante evolução. O usuário está cada vez mais exigente. Essa parcela de usuário que ele está captando, vai tentar captar, é justamente aqueles que têm mais intimidade com a tecnologia, o público mais jovem, e que nós caminhamos para isso. Mais. Mas eles não podem pagar mais, mas que eles é que definem a tarifa, viu, Nereu? Eles podem cobrar mais ou menos conforme as circunstâncias. Então nós temos algumas amarras, algumas burocracias que nós somos obrigados a seguir. O que nós temos que pôr agora, aqui, neste momento, não somos contrários a avançar. Mas o Uber, para ingressar em Porto Alegre, teria obrigatoriamente, em respeito a essa Câmara e a toda a norma que existe, usar os táxis. Mas o Uber não quer usar os táxis. Então nós temos que mudar a legislação. Não, o Uber não usa os táxis. O Uber quer usar o seu carro particular. Aquele que está desempregado, aquele que vai fazer um bico, por um momento pode pegar o carrinho e trabalhar um pouco, ele não tem compromisso não. Mas ele pode botar mais 3 carros, se ele quiser, 4 carros. Ele pode botar mais motoristas, não tem que pagar o INPS, ou seja, vai depreciar ainda mais o trabalhador, neste caso, porque o Uber não transporta ninguém. O Uber só faz a ligação entre o transportado e o transportador. Okay. O problema entre o transportado e o transportador é do transportador, que não vai responder, porque não tem lei. Okay. Vai parar aqui a discussão, né, vereador? Mas tá boa, tá boa, né? Vai vir aqui para o plenário, né? É necessário que a população saiba do que se trata. Tá muito bom, muito bom. E aqui vai ser o momento de discussão em plenário. Isso, claro. Soberano nessa questão aí, né, vereador? Sim, evidente. E eu acho até que o Janta levantou a questão importantíssima, acho que foi oportuno, tanto que está aqui a discussão. Parabéns. Agora, tem que ter desdobramentos, né? Desdobramento, eu acho que a empresa pública de transporte e circulação, ela tem a capacidade, por lei e técnica, né, de discutir isso. É isso que a gente pede, só isso que a gente pede. Né? A discussão, quando a IPTC discutir isso, ela discutir lembrando que nós temos uma frota de táxis em Porto Alegre que tem o direito de atuar e de ter as condições que qualquer outro aplicativo tenha, né? Principalmente de disputar igual. O que foi dito aqui é real, né? As pessoas muitas vezes não querem andar de carro laranja. Imagina tu chegar numa festa com um carro com bagulho em cima, né, e laranja. É preciso chegar com um carro preto, ninguém sabe quem te trouxe. Né? Pode ser um motorista, pode ser teu pai, pode ser teu namorado, pode ser, né? Esse é o atrativo do Uber, né? Tu chegar num lugar com um carro preto, cinza, que ninguém sabe quem é, do que chegar com táxi, né? Então esse é o atrativo do Uber, é a cor. Esse é o atrativo do Uber, né? Além da água mineral, que o taxista pode botar, se a IPTC pegar o carro do taxista com água mineral dentro, multa. Essas coisas a população tem que saber. Não é porque ele não quer. Se a IPTC pegar o carro do taxista, isso ele tem que saber. Tô chegando agora aqui. Aqui a coisa é brabo, cara. Aqui nós temos um problema de maragato e chimango. Eu, Nereu, em seguida a gente diz isso aqui. A gente tem um problema de maragato e chimango, que é um Grenal intenso aí, né? Imperialista e o gremista em Colorado. Se a IPTC pegar o cara com um negocinho de bala, tá aqui o representante da categoria. Se pegar o taxista com um bagulhinho de bala ali, dando bala pro passageiro, o cara multa. Multa. Se pegar ele com água mineral, oferecendo aguinha, Nereu, multa. É incrível isso. É incrível. E o Uber faz isso. A gente sabe que tem motoristas de Uber que quer uma balinha, quer o jornal, quer, né, bota a TVzinha, os caras já pediram para botar uma TV atrás,
Não pode botar um adesivo. Nós estamos eu sou da Comissão de Transporte e Urbanismo, nós estamos propondo para a IPTC, desde que eu assumi a Câmara aqui, eu sou marinheiro de primeira viagem, primeiro mandato meu. Nós propusemos fazer um selo, taxista legal. O taxista não sei o quê, que nem o café tem, que nem os produtos têm, para os taxistas. Né? O selo ouro, prata, bronze, 5 estrelas. Nós propusemos 3 anos, nós estamos discutindo com a empresa pública para fazer o tal do selo. 3 anos. 3 anos. Tu acredita nisso? 3 anos. Mas na verdade, vereador, desculpa, só uma parte rápida. Na verdade, eu acho assim que essa burocracia ou essas amarras existem em todas as cidades, pelo menos onde a gente opera. Essas impossibilidades do táxi existem na cidade onde a gente opera. O que a gente acha é que, no fim das contas, a Uber pode ser uma desculpa para rediscutir esse modelo. E vai assim, olha, no fim das contas, quem é o beneficiário disso? É o cidadão. É o consumidor. Se o consumidor ele gosta de beber água no carro ou ele gosta de uma balinha, por que não rediscutir e possibilitar que isso seja prestado também no táxi? O que a gente, assim, o nosso ponto de questionamento é somente, ok, não pode no táxi e porque na Uber pode, você proíbe a Uber? Por que a gente, no fim das contas, não rediscute essas bases em termos equitativos, como foi colocado aqui? Se no táxi eu distribuir balinha e chocolate, eu vou ser acusado pela IPTC de fazer apologia à obesidade. Vocês têm que ter cuidado, porque não é fácil lidar com esse pessoal. A Lei 11.000... Vou ter que começar a pensar nesse argumento. A Lei 11.582 tem 100 e poucos artigos, uma infinidade de itens. Tudo nós temos que seguir. Então, eu repito, se nós temos que seguir e vocês não têm, então nós também não temos. É isso. Essa é a questão, esse é o ponto. Entendeu? Pessoal, a gente está chegando no final do programa e temos mais 5 minutos. Eu queria usar do poder de síntese aqui dos nossos convidados para a gente fazer 1 minutinho para cada um aí, contadinho no relógio aí para suas despedidas e o pronunciamento final. Começa aqui pelo Daniel, que é o representante do Uber. Recado final. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a TV Câmara por ter proporcionado esse espaço, por ter aberto esse espaço para a Uber poder se posicionar. Espero que essa seja a primeira oportunidade de muitas, espero que a gente possa voltar aqui para esclarecer pontos que a gente vê que ainda existem pontos de atrito. A gente gostaria muito de participar dessas discussões de forma mais assídua. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que, no fim das contas, o que a Uber representa, ou essa ferramenta tecnológica da qual a gente é apenas um expoente, são possibilidades de rediscutir a nossa urbanidade, a nossa mobilidade. Se no fim das contas nós temos centros urbanos que estão estrangulados, a gente precisa pensar em alternativas. E não é amanhã, não é para os nossos filhos nem para os nossos netos, é hoje, para a gente. E se a gente precisa pensar em alternativas e tem uma diante da gente, vamos debater, vamos discutir. E assim, eu acho que proibição não é a solução. Eu acho que a gente tem que debater, discutir e tentar internalizar isso para o bem da cidade e para o bem dos prestadores de serviços que já estão aí. Ok. Vereador Claudio Janta, recado final? Bom, eu acho que as condições têm que ser iguais para todos, né? Essa cidade tem leis, as leis têm que ser cumpridas, as leis foram constituídas e feitas nessa casa. Então, se as condições dos taxistas têm que ser iguais para qualquer aplicativo que chegar em Porto Alegre, tem uma frota de táxi de luxo em Porto Alegre, né, pronta para receber qualquer aplicativo. Estão à disposição, o que causa essa indignação, o que causa essa discriminação, com certeza, é a cor dos nossos táxis. Eles estão à disposição da população de Porto Alegre com afeto, com a capacidade de estar prestando esse serviço. Perfeito. Vereador Nereu Dávila, recado final. Novamente, dizendo que foi muito boa essa discussão democrática e que eu acho que é o início, né, de uma grande participação nas conveniências, das inconveniências, dos prós e dos contras, né, da instituição de uma nova modalidade. O que eu acho, e finalizo com isso, é que não se pode se ser corporativo, não se pode ser fecha a porteira. Nós temos que dar à população a opção, como disse ali o jornalista ontem na 0 Hora, a opção, né, de ele ver, né, a sua conveniência. Se ele pode pagar mais, se ele quer andar A, B ou C, o que andar de trem, é a opção dele. Assim funciona a democracia moderna. Perfeito, obrigado. Presidente Luiz Nuzari, presidente do Sindicato dos Taxistas, recado final. Obviamente, também agradeço o convite e digo aos que nos veem e nos ouvem, em primeiro lugar aos colegas taxistas, não cometam a imbecilidade que se ouviu falar em outras cidades de agredir qualquer outro cidadão
que teoricamente seja do Uber. Importante. Não cometa essa desinteligência, porque isso aí é propaganda negativa para nós e extremamente positiva para o Uber. Em segundo lugar, o Uber agora é perfeito, por uma simples razão, ele não está prestando serviço. Se ele algum dia chegar a transportar 200 mil pessoas a cada 24 horas, duvido que o índice de reclamação dele seja 0,01, como é o nosso. E por último, vereadores, nós não somos avessa a nenhuma tecnologia, mas o serviço de táxis hoje agrega tecnologia moderna e transporta também aquele passageiro que só tem o dinheirinho, que não tem conta em banco e que não tem cartão. Nós não fizemos discriminação e mesmo assim estamos dispostos a melhorar. Vamos manter o que está bom e vamos mudar o que é preciso. Senhores, muito obrigado pela participação aqui dos senhores no Porto Alegre em Debate. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nós tentamos aqui esclarecer alguns pontos aí em relação ao uso dos aplicativos para o transporte na capital gaúcha, mas especificamente tratando sobre o tema do momento aí que diz respeito à utilização do Uber. Convido a você a visitar a nossa página no Facebook e agradeço mais uma vez pela sua audiência. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.